Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do seu podcast semanal de clínica médica para internos, residentes, profissionais de saúde, todo mundo que quer saber um pouco mais sobre clínica médica. Meu nome é Iago Jorge. Meu nome é Pedro Magno. Meu nome é Joane Alves. E hoje, um caso clínico muito especial, de um assunto muito bom. Eosinofilia, né, Pedrão? Exato, é um assunto que é bem interessante, volta e meia aparece, no pronto-socorro, nas enfermarias de clínica, um eosinófilo aumentado, e é bom a gente nesse episódio tentar abrir um pouco a mente para outros diagnósticos. Sim, muito bom. E Pedro, no nosso story teve uma interação importante sobre um certo publicação. Eu acho que essa ideia veio de você. É porque assim, agora toda quarta-feira, que é o dia do lançamento do episódio, eu tento trazer alguma piada muito ruim lá pro Stories, pro pessoal ver se acerta, qual é o título do episódio, E aí, como o episódio passado era transtornos relacionados ao álcool, eu botei uma foto do Nicolas Cage. E no filme A Lenda do Tesouro Perdido. E é legal porque tem pessoal que acerta de cara, mas tem um povo que dá um chute muito maluco, cara. Peraí. Alguém acertou isso daí? Acertou, Sim. Vários. Tem pessoas que viram Cage, lembraram do questionário Cage e já falaram de cara. A primeira pessoa acertou de cara. Mas aí depois falaram, se tá em busca deve estar perdido, deve ser Alzheimer. Bicho, começaram a viagem. Teve lenda, legionários, legionela. Isso, se tem lenda deve ser legionela e fazer a conexão. E aí tinha um fogo no pôster e a pessoa virou e, isso deve ser fogacho, deve ser pós-menopausa. Cara, quem foi esse rapaz que acertou aí de primeira, hein? Vários. Agora eu vou passar o episódio pensando qual vai ser o próximo. Boa. Já tô curioso aqui, viu, Pedro? Mas, Iago, falando do caso clínico aí, como é que vai ser? Então, Pedrão, vai ser um caso enxuto, pra gente fazer esse bate-bola com as principais causas de eosinofilia na nossa prática, E aí, para quem não conhece, esse formato, eu vou apresentar o caso, e só eu sei o diagnóstico, O Pedro e a Joane, eles só sabem que a queixa principal, que é o título do episódio, que é a eosinofilia. E aí eu vou dividir esse caso em duas partes, duas alíquotas de informação. Tá bom, pessoal? E assim, a gente estimula que enquanto vocês estão ouvindo o caso, antes de a gente falar, vocês pararem um pouco e refletirem, sobre o que vocês pensariam, e o que vocês fariam com o caso. Que exame que pediria? Se tivesse aqui na mesa com a gente, o que falaria de comentário? Sim, isso é importante. E se pensar em alguma coisa diferente que a gente não falou, trazer pra gente, Jô? Isso é super importante. A gente tem todas as nossas redes sociais. Vocês podem mandar mensagem que a gente consegue interagir, tirar dúvida, aprender com as dicas, É sempre importante. E compartilhar com todo mundo, o que tiver de diferente aí pra todo mundo aprender. Show! Bora lá, Iago? Então vamos ao caso. Então, é um paciente de sexo feminino de 76 anos, natural e procedente de São Paulo. Ela é aposentada e é casada, que procurou pronto-socorro com queixa de náusea e vômitos há uma semana. Essa paciente tem um antecedente de asma há 6 anos e ela foi hospitalizada várias vezes nesse período, sendo que ela recebeu alta há uma semana. Nessa internação, ela precisou ser entubada e usou antibióticos de amplo espectro, que ela não soube dar mais detalhes. Ela vem com a receita de budesonida, 400 microgramas 2 vezes ao dia, formoteral 12 microgramas 2 vezes ao dia e prednisona 40 miligramas desde que ela foi de alta, há 7 dias. Falando um pouco mais sobre a queixa dela, foi bem rápido, esses vômitos dela não são relacionados à alimentação e são, em sua maioria, com conteúdo alimentar mesmo. Não tem presença de sangue, não é de conteúdo nem fecalóide, nem bilioso. Basicamente, conteúdo alimentar. Ok. Ela não tem outros antecedentes patológicos, nega tabagismo, nega alcoolismo, não viajou recentemente, não teve contato com ninguém que está doente. Em relação ao exame físico dela, ela chegou afebril, todos os sinais vitais normais, frequência cardíaca de 80, respiratória de 18, PA de 120 por 80, e no exame físico, o que tinha de alterado era uma ausculta pulmonar com estertores grossos, bilaterais. Era o que a gente tinha de alterado nela. Não tinha nenhuma lesão cutânea, ausculta cardiopulmonar normal, exame abdominal também normal. E aí, Pedro e Joane, ela traz com ela uma única folha de papel com um único exame. Adivinha qual é, O mais importante de todos. Ela trouxe o hemograma da alta hospitalar. Ela tinha hemoglobina normal, de 12, plaquetas também normais, de 250 mil,
Já os leucócitos era de 15 mil total, com 7.800 neutrófilos, 3.700 linfócitos e os eosinófilos de 2.900. Poxa. É isso que nós temos pro caso, pessoal. E aí? Acho que assim, antes da gente aprofundar na análise da eosinofilia, né? Algumas ponderações, né? Primeiro, essa frequência respiratória de 18 do Iago, né, Jô? Inventei, né? Que é a frequência respiratória mais inventada da história, né? Mas, pessoal, contem a frequência respiratória, né? É importante. Já fui pego de surpresa achando que estava de boa e contei. Não, é igual a frequência cardíaca. 72 é um número mágico. Todo mundo tem essa frequência. Mas aí mentir frequência cardíaca é sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto dessa queixa da paciente é falar que náusea e vômito é uma abordagem difícil de fazer, tá? A gente tem náusea e vômito no curso do TDC, né? Então a gente tem algumas pessoas que já viram a aula. E a primeira coisa que eu falo naquela aula é que, olha, se tiver qualquer outro sintoma junto com náusea e vômito, vai pelo outro sintoma. Se tiver cefaleia, se tiver tontura, se tiver dor abdominal, vai no outro, porque náusea e vômito é um sintoma guia difícil de alcançar, tá? Muitas coisas podem fazer, a abordagem ela não é tão bem estabelecida, então é difícil, tá? Mas de qualquer forma, uma maneira que eu falo e que dá pra gente tentar agrupar as principais causas de náusea e vômito é transformar em 4 gavetas, tá? Tá bom, Pedro. Então vamos dividir as gavetas, né? Qual é a primeira gaveta? A primeira gaveta, Jô, algo que entrou dentro do seu corpo que não estava lá, tá? Foi uma maneira de tentar agrupar intoxicação alimentar por algo que tenha comido, gastroenterocoliite aguda, né, quadros virais, medicação, algum remédio que você fez, alguma droga ilícita e por último... Essa é clássica, né, Pedro? E por último um bebê, tá? Lembrar que gestação é uma causa bem importante de náusea e vômito. Então foi um jeito de pegar causas agudas de algo que entrou dentro de você e que é bem comum no pronto-socorro. Legal também lembrar do período, né, que elas acontecem, para também uma forma de diferenciar. Mas vamos terminar nossas gavetas. Qual é a segunda gaveta? A segunda gaveta são as causas gastrointestinais, né? Que principalmente aqui lembrar de obstrução pode se comportar com náusea e vômito, mas hepatite, doença do refluxo, colicistite, tudo pode fazer náusea e vômito também. A ideia é que deve ter um sintoma a mais para te ajudar, né? Uma icterícia, uma dor abdominal, mas a náusea e vômito tá lá. Boa. A terceira? A terceira gaveta é o sistema nervoso central, tá? Que aqui pode ser 5 coisas. Pode ser hipertensão intracraniana, enxaqueca, labirintopatia, acometimento da área póstrema, que é o centro da náusea e vômito do sistema nervoso central e que pode fazer náusea, vômito e soluço aqui. Pode ser acometido por AVC e doença desmielizante como neuromielite óptica. E as causas psiquiátricas, né? Que você coloca também aqui ansiedade, depressão e a própria bulimia, né? Que é um que é bem comum também. Boa. E a última, a quarta? A última é metabólico, Jô. Que aqui você vai agrupar causas endócrinas como descompensação de diabetes, hipoglicemia, tireotoxicose, hiperparatiroidismo, muita coisa no endócrino pode fazer náusea e vômito. E as causas renais também estão aqui. Boa. Que tanto uremia pode fazer, acidose metabólica, vários distúrbios eletrolíticos que estão relacionados à náusea e vômito, como sódio, cálcio e magnésio, tá? E às vezes entra alguma miscelânea aqui também, tá? Entra vômitos cíclicos, pacientes que fizeram radioterapia, tem algumas outras coisas aqui. As que são um pouco mais raras, né? Que a gente não vai ver sempre, assim, no pronto-socorro. Boa. E o que é legal de falar de náuseas e vômitos é que tem um período, né? Por exemplo, náusea gestacional e uremia tem que ocorrer mais pela manhã. Exato, né? Junto com insuficiência adrenal, uso de álcool, tudo isso também faz pela manhã. Boa. Muito boa essa abordagem, né, Pedro? Porque assim, chega às vezes paciente com náusea e vômito e aí você fica... Tem gente que chega só com essa queixa, você fica meio perdido, né? Assim, você não... isso aí você pensa às vezes, isso aqui é intoxicação alimentar. Às vezes a gente encapsula só nessa hipótese, né? Tem que ter cuidado. E aí é interessante porque a nossa paciente, ela tá 1 semana com náusea e vômito, né? E assim, pensando no primeiro grupo, que é o grupo mais comum, algumas coisas já não começam a encaixar, né? Intoxicação alimentar não é para ficar tudo isso. Quadros de gastroenterite infecciosas também não é para ficar tudo isso. Remédio pode ser, tem alguns remédios que ela pode ter feito na internação, que pode ter causado alguma coisa, mas a princípio os remédios que ela está utilizando, né? Budesonide e formoterol não é para causar e prednisona a princípio também não. Apesar de que as revisões de náusea e vômito falam que virtualmente todos os remédios podem fazer náusea e vômito, depende só da quantidade. Faz sentido, né? Mas até dá pra usar. Doses altas de corticoides também são usadas, né? Pra náuseas e vômitos. Então é complexo. Como Exato. diria o sábio João Mendes, tudo demais é excesso, né?
E por último, gestação é difícil, né? A Nossa Senhora tem 76 anos de idade, né? Eu acho um pouco difícil. O que pode acontecer são elevações outras de beta-HCG que não gestacional, né? Mas aí... Nossa, Jo, aí você me apertou agora. Mas, de qualquer forma, essa nossa paciente já começa um quadro mais complexo de náusea e vômito e vai ter que ir para as outras gavetas, e as outras gavetas geralmente estão relacionadas a você pedir exame complementar, né? Algum exame abdominal, sistema nervoso central ou essas queixas metabólicas, vai depender para onde a sua anamnese guiar. Tá, Pedro, mas náuseas e vômitos são abordagem difícil, como você já falou. Tá. E você já deu a dica. Quando tem algum outro sintoma, a gente vai usar esse outro como guia para facilitar o nosso raciocínio diagnóstico. Certo. Então vamos usar a eosinofilia, que não é por acaso que nós vamos discutir esse tema. Verdade, eu acho que a eosinofilia a gente consegue abordar de maneira um pouco mais enxuta, e aí a causa da eosinofilia, revertendo ela, a gente consegue talvez tratar náusea e vômito, né? É a nossa esperança aqui. Acho que a gente precisa definir, né? O que é eosinófilo aumentado? Então, o eosinófilo aumentado é um valor acima de 500 células por microlitro. Tá, E também tem a definição de hipereosinofilia, certo. que no geral é um corte acima de 1.500 células por microlitro. Então, acima de 500 eosinofilia, acima de 1.500 hipereosinofilia. Exato. Porque ela vai trazer outros diagnósticos pra gente pensar. Então, por isso que existe essa diferenciação. Boa, Jo. Eu também já vi a diferenciação de você, que é praticamente a mesma coisa, que é você chamar eosinofilia leve, moderada e grave. Boa. Eosinofilia leve é esse de 500, eosinofilia moderada é acima de 1.500 e eosinofilia grave é quando é acima de 5.000. A ideia é que esse eosinofilia grave você restringe um pouco as hipóteses diagnósticas, né? Mas de qualquer forma, a nossa paciente aqui ela já tem uma hipereosinofilia, né? Que é um acima de 1.500, né? Isso. Então, a gente vai fazer todo o passo a passo de investigação, né? Do que devemos pensar nesses casos. Mas isso já mostra pra gente que não deve ser nada assim muito simples. Só pelo próprio caso que o Iago já mostrou pra gente. Boa. E aí, assim, eu acho que dá pra gente começar a nossa abordagem de eosinofilia com duas perguntas. A primeira é: nosso paciente tem alguma causa óbvia e reversível de eosinofilia? E aqui eu queria trazer 3, Jo. Isso. Infeccioso, alérgico e medicamentoso. Boa. E a segunda pergunta é: essa hipereosinofilia está cometendo algum órgão importante que está comprometendo, que pode comprometer a vida desse paciente? Porque isso é uma coisa que é importante também, né? O eosinófilo pode fazer isso. Mas vamos primeiro com a primeira pergunta, né? Causas infecciosas, alérgicas e medicamentosas de hipereosinofilia. Infeccioso a gente aqui tem que remeter a quê, Jo? Principalmente eumintíase, né? Então, é o principal grupo que vai estar associada com hipereosinofilia ou eosinofilia, pode não chegar a níveis tão altos, principalmente estrongiloidíase, esquistossomose, ascaridiose, filariose, e um segundo grupo que pode estar associado são os protozoários. É mais raro, mas a gente pode ver, pode encontrar. No geral, paciente vai ter uma exposição à área endêmica, que no nosso caso é morar no Brasil. Então todo mundo, então, né? Exato. Ou acesso a água ou comida que não está adequadamente tratada. Certo. Até alimentos mesmo que foram mal cozidos ou crus. E nos casos de países desenvolvidos, eles fazem grande associação com viagens a áreas endêmicas. Então, se essa paciente teve também viagem para a Índia ou algum outro país que tem dificuldade no controle de tratamento, da qualidade da água e do esgoto, é um país que a gente vai se preocupar. Boa. Aqui no Brasil, a gente sempre tem que pensar nas causas infecciosas que pode levar à hipereosinofilia, né? Isso. E acho que é importante também ainda no infeccioso é que coccidioide de micose pode fazer também hipereosinofilia. Tem alguns relatos de histoplasmose, mas é só importante pensar nesses quadros de infecção mais diferentes, né? Exato. Tuberculose que não é comum, sabia? Mas adivinha, né, Iago? Deve ter na literatura algum caso de tuberculose com eosinófilo aumentado, né? Porque é difícil achar uma doença que não já causou tudo, né? Exatamente, né? E lembrando que a gente tem um episódio exclusivo dedicado à tuberculose, né, Pedro? Isso, episódio 66, eu e o Fred lá. E que tem até áudio da Jo, né? Sim, a Jo tava convidada nesse episódio, ela era pra estar na mesa, só que ela positivou Covid, aí ela mandou um áudio aí pra participar. Véspera do aniversário, pensa aí. Nossa. Só que é importante isso que você comentou da tuberculose, Pedro, que apesar de não estar nessas causas infecciosas, ela pode estar associada com outras causas de eosinofilia, que a gente vai falar mais pra frente. Insuficiência adrenal. Ah, é verdade.
E indo para o segundo grupo tem o alérgico, né? Pode ser próprio quadro alérgico, os gerais, pacientes com atopia, mas tem um quadro alérgico emblemático que faz eosinófilo aumentado, que é a asma, né? Só que a asma não é para fazer hipereosinofilia, eosinófilos tão aumentados assim, acima de 1.500. Pode fazer ali acima de 500, mas não tanto, né? Então, quando o eosinófilo está tão aumentado na asma, é preciso remeter 3 diagnósticos. É preciso pensar numa complicação da asma, que é a aspergilose broncopulmonar alérgica, que é a ABPA, que é tipo uma reação de hipersensibilidade ao aspergilos em paciente que já é asmático. Beleza. Também tem que pensar em estrongiloidíase, que pacientes com asma têm maior chance de complicação também, de ter mais esse quadro infeccioso. E terceiro, tem um diagnóstico meio diferencial de asma, que é uma vasculite, né? Que é a GEPA, granulomatose eosinofílica com poliangeite, que parece um quadro asmático, mas que o eosinófilo passa de 1.500. Então, Pedro, asma que tem o eosinófilo acima de 1.500, a gente tem que pensar em 3 coisas. Isso, porque tá estranho, tá? Tá. Tem que pensar em ABPA, aspergilose broncopulmonar alérgica, tem que pensar em estrongiloidíase e tem que pensar num diagnóstico diferencial, que é a GEPA, granulomatose eosinofílica com poliangeite, que era chamada antigamente de Churg-Strauss, né? Isso, que a gente vai falar um pouco dela mais à frente. E por último, nesse grupo das causas mais comuns, que além de infeccioso, além de alérgico, tem medicações. Algumas medicações podem fazer eosinofilia, né, Jô? Isso. Tem umas que sempre que a gente chutar vai dar certo, que é anticonvulsivante, Verdade. carbamazepina, fenitoína, clozapina, que tem muito efeito colateral. Certo. Tem outras medicações que aí são antibióticos de uso muito corriqueiro, penicilina, cefalosporina, que podem fazer reações alérgicas. A sulfa, não? A sulfa também. A sulfa é clássica. Exato, essa aí. É reimosa, viu? E por fim o alopurinol. Das principais drogas, essas aí são sempre comentadas e são sempre enfatizadas como drogas relacionadas à reação alérgica com eosinofilia. E essas medicações, elas podem fazer eosinofilia sozinha ou pode fazer com comprometimento sistêmico, né? Que aí configura uma síndrome, que é a síndrome de Dres, né, Jô? Isso. Geralmente com rash, eosinofilia, podendo ter acometimento hepático, fazendo hepatite, ou até mesmo acometimento renal, fazendo um quadro de nefrite, né? Isso. E a gente tem que identificar a droga, então é importante isso que o Iago falou da história dela, da história clínica, checar o uso de medicações para a gente tentar definir alguma droga potencialmente associada a essa reação e a eosinofilia, para a gente poder suspender, e quando tem DRES, a gente precisa tratar efetivamente. E DRES é um diagnóstico tão complicado, porque a medicação ela vai fazer DRES depois de 2 a 6 semanas de uso, né? Então é uma coisa que às vezes, não, isso aí já tá tomando há um mês já, não deve ser disso, deve ser do remédio que começou ontem. Não, DRES é uma situação que é para ter um tempo já à disposição, né? Então é importante pensar, principalmente aqui no contexto de rash, que no exame físico a nossa paciente não tinha, né? Isso mesmo, Pedro, não tinha rash. Boa. Então fechamos a primeira pergunta, né, Pedro? Que eram as causas comuns e reversíveis, né? E agora, qual é a segunda pergunta mesmo, Pedro? A segunda pergunta agora, Iago, é saber se essa eosinofilia está causando alguma ameaça à vida desse paciente, fazendo alguma disfunção orgânica, né? E aqui é interessante porque a eosinofilia, ela pode estar super alta e não ter nenhum órgão sendo penetrado pelo eosinófilo e atrapalhando a sua função, mas também tem a situação inversa, onde a pessoa tem uma disfunção orgânica, por exemplo, uma pneumonite eosinofílica, e o eosinófilo nem está tão aumentado no sangue. Isso porque mais de 90% dos eosinófilos no corpo estão nos tecidos e não no sangue. Isso faz com que às vezes a pessoa tenha uma hipereosinofilia tecidual. Boa! Boa, Pedro. Mas é óbvio que quando maior o número de eosinófilos, maior a chance de ter comprometimento orgânico. Então o que a gente usa isso na nossa realidade? Se o paciente tem o eosinófilo muito alto, você precisa ter uma preocupação se tem invasão pulmonar de eosinófilo, fazendo pneumonite, se tem invasão renal, hepática e até mesmo invasão miocárdica de eosinófilo. Existem relatos de pacientes com hipereosinofilia secundária a eumintos, que a Jo já comentou, fazendo miocardite eosinofílica. Então, o eosinófilo, mesmo tendo uma causa tranquila, que é uma parasitose, pode fazer uma infiltração miocárdica causando disfunção. Você vai procurar lesão de órgão-alvo, né, Pedro? Exato. Então, vamos voltar para o caso que o Iago apresentou. Então, Certo. A senhora, né, com uma asma há 6 anos, que já chama a atenção. Uma asma que abriu aos 70, né? Exato. Tá. E com internações recorrentes, que está vindo agora para o pronto-socorro com náuseas e vômitos. O Iago já trouxe na história
dados que vão nos ajudar a descartar algumas opções. Então, o fato de não ter viagem recente afasta um pouco a possibilidade de infecção parasitária, mas já fizemos, né, a observação que, mesmo assim, é importante pensar aqui, né, no nosso caso. E vou te falar que aqui daria fácil um antiparasitário aqui para ela, né? Uma ivermectina da vida aí, mesmo sem ter a comprovação por parasitológico que tem alguma coisa. Ou, se for infeccioso, o parasitário vai resolver, né, as principais causas. E se não for, provavelmente eu devo precisar de corticoide, que as outras causas de eosinófilo aumentado são tratadas principalmente com corticoide. E aí é bom que eu já faça aquela profilaxia de estrongiloidíase disseminada, né? Boa. E as outras duas opções em relação à alergia e drogas, a gente já tem essa lista de medicações que ela está utilizando atualmente, que nenhuma delas está associada com hipereosinofilia. Seria interessante saber se durante a internação ela utilizou alguma das medicações que a gente citou, principalmente antibiótico terapia, e qual foi que ela fez, já que tem um relato que ela utilizou antibiótico na internação. Exato, né? E foi uma internação violenta, né, Jô? Precisou ser entubado, deve ter usado bastante coisa. Acho que é bom nesse momento ver se usou alguma coisa diferente mesmo. Isso, e em relação à alergia, ela, apesar de ser de uma paciente que tem asma, esses valores altos de eosinófilos não são suficientes para nos deixar tranquilos que sejam devidos somente à doença dela. Exato. Lembrar das 3 situações com um paciente com asma acima de 1.500, né, que eu comentei. Então tem que pensar que pode ser outra coisa. Exato. Então não ficamos satisfeitos com essas 3 opções e a gente vai prosseguir a investigação dessa paciente. E aí quando eu estou procurando lesão de órgão-alvo, tem essas estertores bibasais que chamam a atenção, né? A gente vai precisar de um exame de imagem disso. Mas a princípio estava com uma frequência respiratória boa, saturando bem, né, Iago? Tava saturando 96% em ambiente. Beleza. E comprometimento cardíaco, a princípio não tem, né? Não grave, a princípio, né? Não tá hipotensa, nem taquicárdica. A gente vai ter que ver se esses estertores bibasais não é um comprometimento miocárdico daqui a pouco. E a gente já adianta que devemos pedir um exame para ver disfunção renal e disfunção hepática, né, Jô? Com certeza. Só que agora a gente tem um problema, porque das causas que a gente já mencionou, nenhuma ela bate com facilidade, né? Infeccioso, alérgico e drogas. Então a gente precisa ir para nossa segundo escalão agora de etiologias possíveis, né, Jô? Isso. E no segundo escalão, vem condições que têm uma gravidade maior, que aí são neoplasias, eosinofilias primárias, autoimunidade e tem a sempre dita miscelânea. Porque senão ficam 8 listas, né? Fica uma coisa gigantesca. Aí, ó, bicho, agrupa vários em miscelânea aí, só para poder fechar essa lista, né? Exato. Do primeiro, neoplasia. Acho que é importante mencionar que adenocarcinomas em geral pode fazer, então às vezes neoplasias que não tem nada a ver com sangue, nada a ver com eosinófilo, pode fazer eosinofilia, mas as neoplasias hematológicas podem fazer. Tanto leucemia quanto linfoma pode fazer eosinofilia e até aquelas neoplasias mieloproliferativas, né? Isso. E aí o exame físico nos ajudaria bastante a pensar nessas possibilidades, né? Então pesquisar a cadeia linfonodal para ver se tinha mais alguma cadeia acometida, sintomas B, febre, perda ponderal, prurido, né? Que inclusive temos um episódio. Vocês estão muito marqueteiro hoje, pessoal. O episódio de prurido é o número 8. Não vou falar o número do episódio de linfonodo e não vou falar o número de episódio de asma. Tem também. Tá mas bom. Aí Deus dos nossos ouvintes vão cansar. Beleza, Pedro. E no exame físico abdominal, buscar a esplenomegalia, que é uma associação muito comum e um achado importante a gente registrar. Boa. Lembrando, né, que a paciente do nosso caso foi tentado, né, palpar linfonodo em todas as cadeias superficiais, não foi encontrado linfonodo, foi feita a palpação abdominal, percussão. A princípio não tiveram sinais nem de hepatomegalia, nem de esplenomegalia. Foi feito também um exame cutâneo minucioso, não foi encontrado lesões cutâneas. Boa. Fechou. Então, neoplasia é isso. Então, vamos nos situar. Teve o primeiro escalão, que a gente falou de infeccioso, alérgico e drogas, e tem agora o segundo escalão, que foi falado neoplasia. Isso. E aí, o próximo é a eosinofilia primária, né, Jô? Isso. Que aqui existe uma síndrome chamada síndrome hipereosinofílica, que vale a pena a gente definir. Síndrome hipereosinofílica é quando você tem uma hipereosinofilia, então quer dizer que é um eosinófilo acima de 1.500, mais uma disfunção orgânica, tá? Existe uma divisão complexa das várias síndromes que estão debaixo desse guarda-chuva, mas a gente consegue resumir em 3 tipos. Primeiro, as associadas à neoplasia hematológica, tem mieloproliferativo e linfoproliferativo.
Segundo grupo aqui é órgão específico, como por exemplo pneumonite eosinofílica, esofagite eosinofílica, colite eosinofílica. Então existe uma eosinofilia, mas ela está comprometendo só um órgão de maneira específica, o problema está só naquilo. E o terceiro, que é o idiopático, que pode comprometer mais de um e você não necessariamente conseguir classificar nas causas neoplásicas nem nas causas órgão específicas. É legal que a síndrome hipereosinofílica idiopática, como critério diagnóstico, né, como a gente já suspeitava, para ser idiopático, você tem que descartar todas as outras causas. Exato. Então, é uma investigação extensa e ela precisa de uma eosinofilia persistente, que é definido por mais de 6 meses de presença de eosinófilos altos sem acometimento de órgão-alvo. Show, Jô. E agora indo para o próximo grupo, tem as doenças autoimunes, né? Isso. E aí vem várias doenças famosas, né? Que a gente lê, vê, estuda e que a gente tem que pensar nesses casos. E então a gente tem que pensar aqui em JEPA, como o Pedro já tinha comentado, que é diagnóstico diferencial da asma, né? Granulomatose eosinofílica com poliangeite. Que era chamada antigamente de Church-Strauss, né? Isso. Sjögren. Boa. Sarcoidose. Tá bem. É outra que também tá sempre enfiada aí nos diagnósticos diferenciais. Isso. Artrite reumatoide numa apresentação assim, mais grave, com mais comprometimento. Tá certo. E, por fim, lúpus. Tá. Da reumata todinha. Exato, né? É o famoso assim, ó, o que precisa de corticoide? Tá aí, né? Beleza? Dessas doenças, pro nosso caso, marca ainda mais JEPA, né? Isso. Asmática, de início tardio, com eosinófilo alto, a gente já mencionou antes. E o último grupo aqui, que é o grupo que junta um monte de coisa, é miscelânea, né? Que aqui tem insuficiência adrenal, que pode fazer eosinofilia. É uma apresentação, não é tão comum como a hiponatremia, mas pode fazer eosinófilo aumentado, mas também não tende a eosinófilo tão alto, geralmente faz só entre 500 e 1500, aquela eosinofilia leve. Tem psoríase, pode fazer eosinofilia também não é para fazer muito aumentado, também é para fazer só leve. E tem também a doença enxerto versus hospedeiro, né, Jô? Obviamente, o grupo mais específico de pacientes, né? Principalmente que fizeram enxerto de órgãos sólidos, transplante renal, transplante hepático e transplante de medula óssea. São esses 2 grupos que a gente tem que pensar. Boa. Tem algumas outras síndromes mais raras que podem fazer eosinofilia, mas aqui acho que a gente consegue contemplar a maior parte dos casos, né? Sim. Então acho que a partir disso a gente consegue ver o que a gente vai fazer com a nossa paciente, né? Então assim, quais são as recomendações de exames para ser pedidos diante de um paciente com eosinofília aumentado? Depois que você saiu dos grupos das causas comuns e principais que a gente já falou, é importante aqui você pedir um eletrotroponina, já que miocardite é uma situação possível, tá? E às vezes pode ser oligosstomático. No nosso caso aqui, a gente já vai querer um exame de imagem desse pulmão também, já que ela tem estertores bilaterais. Isso. Existe uma recomendação de você pedir nesses pacientes também B12 e triptase. Aí é um exame difícil, né? Sim, hein? A clinicagem. Aqui é porque a B12 aumentada te aproxima dos diagnósticos de linfoma, de neoplasia hematológica. Então é uma das causas de B12 aumentada, é isso. Se estiver com valores altos, te aproxima disso. E a triptase, ela tá aumentada na mastocitose, uma doença hematológica que tem uma prestação um pouco diferente, né? Com acometimento gastrointestinal, podendo fazer náusea e vômito, mas principalmente diarreia e dor abdominal. E pode fazer aqueles quadros de anafilaxia de repetição, lesão cutânea e comprometimento ósseo-muscular, né? Uma das causas de osteoporose na idade jovem. Mas o que eu descobri lendo para esse episódio é que a triptase também aumenta nas leucemias, né? Nas doenças hematológicas, principalmente mieloproliferativas. Aqui, o aumento da triptase também te aproxima. O que não vai te aproximar é dos linfomas, como a B12 aproxima. Mas a triptase aumentada também dá essa pista. Boa. O que é importante também é a gente repetir esse hemograma, que por mais que tenha uma eosinofilia já bem expressiva, todo algoritmo fala de você confirmar o seu achado e também ver se ele está subindo, então está crescendo o número de eosinófilos, se ele está sendo estável, se ele está caindo, que talvez te ajude a pensar em algumas possibilidades. Se tratou alguma coisa, se era uma exposição a alguma droga, que aí já não tem mais contato, então a tendência é o eosinófilo cair. Será que, por exemplo, ela é internada, não estava com o eosinófilo de 7.000 por algum remédio e agora, 7 dias depois, já está em 2.900, né? Então está caindo, na real, né? Isso. Aproveitando essa ideia de que ela pode ter exposição a alguma droga, então marcadores de lesão hepática são importantes também nessa avaliação agora do pronto-socorro.
Então, eu quero um TGO e um TGP, Exato. pra gente ver, né, comprometimento. E com o comprometimento renal também vai ganhar uma create, né? Isso. Acho que ganha eletrólitos também, sódio e potássio, até para pensar na causa da insuficiência adrenal, né? Que aí pode fazer eosinofilia, pode fazer náusea e vômito, só que lembrando, não é para fazer um eosinófilo acima de 1.500, tá? Boa. E existe ainda uma recomendação do BMJ de solicitar protoparasitológico de fezes, que não é uma realidade pra gente, né? Pensando que nós somos um país endêmico, então a demora na realização do exame, no resultado, a dificuldade de acesso ao serviço de saúde, então... Somada à alta prevalência no local, né? Isso. Talvez o ideal seja tratar empírico, né? Exatamente. E sorologias, que ele ainda considera se tem uma possibilidade de exposição à estossomose, e ele fala até de algumas outras menos comuns, tipo filariose, você solicitar sorologias. Boa. E exame de imagem, Jô? Existe a ideia de, em casos duvidosos, pedir tomografia, né? Uhum. Principalmente porque, como uma das hipóteses diagnósticas é linfoma, quando você estiver diante de um cenário que não está entendendo o porquê da eosinofilia ainda não conseguiu explicar, uma tomografia de abdômen e de tórax talvez seja necessária para você poder visualizar um linfonodo aumentado que não tinha visto no exame físico ou que nem era possível de ser visto no exame físico e talvez através dele fechar o diagnóstico, né? Então, mas a minha dúvida é, a gente pede agora ou a gente pede no segundo momento, Jô? Pra mim, acho que a gente já tem que solicitar essas imagens pra ela, pra complementar, né? Até porque tem uma náusea e vômito que não tá explicado, às vezes tem alguma coisa ali causando um efeito de massa. Fechou, também acho que a gente já pede agora um exame de imagem do abdômen. E já que a gente já vai pedir tomografia de abdômen, a gente já aproveita e já pede tomografia de tórax também para ver o motivo desses estertores bibasais, né? Isso. E por último, antes do Iago começar a entregar as informações, existe uma divergência, o momento de você pedir um esfregaço periférico, né? Porque a gente está falando das possibilidades de ser leucemia, das possibilidades de ser linfoma. Às vezes você consegue achar alguma alteração no esfregaço do sangue periférico já de cara. Então assim, depende do local onde você está. Talvez você deixe para fazer no segundo momento, quando não tiver nenhuma resposta, quando não tiver ideia do que está acontecendo, ou talvez já faça de cara. Existe essa possibilidade, né? Isso. Então vamos lá aos exames, né? Oba! Inicialmente, assim, o eletro, ritmo sinusal, sem alterações de segmento ST, sem sobrecargas, né? Sem sinal de sobrecarga atrial ventricular. A troponina foi negativa. Ela não tinha, os exames de lesão e função hepática foram normais. A função renal estava um pouco alterada, creatinina de 2 e ureia de 80. Caraca, pouco alterado, você tá vendo os casos graves por aí, né? Mas beleza. Os eletrólitos estavam normais. A PCR, né, veio de 250. Ela repetiu o hemograma e os valores foram semelhantes aos do hemograma da semana anterior. E a gente tem alguma informação sobre a creatinina dela do último dia da internação, Iago? Não temos, né, Pedro? Esse único realmente exame que ela trouxe foi o hemograma, né? Ah, tá. E o raio-x de tórax mostrou um infiltrado de padrão intersticial bilateral. Tá bem. E aí, pessoal, assim, antes de ela ser reavaliada, essa paciente teve uma intercorrência. Ela começou a ficar hipotensa, já foi para 8,4, e ela começou a ter vômitos incoercíveis, ela não parava de vomitar. Foi expandida, foi iniciado antibióticos e ela foi transferida à UTI. Nesse momento, a gente não foi realizada tomografia nem de tórax, nem de abdômen. Acho que agora, nesse momento que ela começa a apresentar um choque, tem que pensar em choque séptico. Uma paciente com internação prévia, infiltrado pulmonar, chocada, com um PCR de 250, tem que pensar num quadro infeccioso, né? Acho que não dá para deixar de iniciar o antibiótico e fazer todo o protocolo da sepse. Mas só queria ressaltar a possibilidade de choque cardiogênico. O eletro estando normal afasta? Afasta. Mas agora ela está chocada. Acho que merece um eco aqui, porque choque cardiogênico é uma possibilidade também, né? Então acho que de cara, nesse momento ela ficou grave, merece um eco. Boa, Pedro. E aí, complementando, pensando nas hipóteses para elas, né, em relação à eosinofilia, quadro clínico, ela tem benefício de fazer um esfregaço de sangue periférico para avaliação de possibilidades de diagnósticos complementares. Exato. E o lavado broncoalveolar, porque aí a gente vai pesquisar mesmo comprometimento, né? Vai ser cultura, a gente vai ver se tem eosinófilo nesse lavado, e idealmente com biópsia, né? Pensando no diagnóstico de JEPA.
Com certeza, Jô. Eu acho que no momento que o nosso paciente tiver condições, um lavado e uma biópsia vai nos ajudar, porque esse infiltrado pode não ser infeccioso. Pode ser, por exemplo, uma eosinofilia pulmonar. Essa eosinofilia pulmonar é um diagnóstico guarda-chuva, que é quando o paciente ele tem um infiltrado, tem eosinofilia, e no lavado vem com mais de 10% de eosinófilos, ou a biópsia vem com um infiltrado eosinofílico. Se tiver isso, esse diagnóstico guarda-chuva tem algumas coisas dentro, como por exemplo a jepa, que a gente já está mencionando há um tempo, mas também tem até os próprios parasitas quando fazem aquela passagem transpulmonar, né, a síndrome de Loeffler, pode fazer também. Existe a própria condição que é a pneumonite eosinofílica, que é quando no lavado vem com mais de 25% de eosinófilos, também fecha. Então, existem algumas condições que nos aproximam do diagnóstico final, que o lavado consegue me ajudar bastante aqui. Boa. Tá? Acho que só não deixar passar que essa paciente agora que está com uma creatinine de 2, né? O Iago desmenosprezou, mas eu achei bastante. Uma senhora de 76 anos de idade, eu acho que vale a pena agora uma urina 1, só para ver se não tem uma nefritezinha aí dando golpe. Fechou? Fechou. Muito bom, pessoal. Vocês fizeram uma abordagem bem completa sobre os principais diagnósticos diferenciais desse caso, que é um caso, sindromicamente, você pode colocar como uma asma com eosinofilia, né? Que foi isso que vocês abordaram durante o episódio. Dos exames que vocês pediram, o eco foi realizado, foi normal. Beleza. Vitamina B12 e triptase estavam dentro dos limites de referência. Certo. Urina 1 sem alteração. E aí, isso que foi curioso, vocês pediram o esfregar sangue periférico. Não sei se vocês pediram com esse intuito, mas quem viu a lâmina, viu um verme Opa! na lâmina, cara. Então, tinha estrongiloides no sangue da pessoa que dava pra ver no microscópio. Rapaz. Cara, hemato Deus do é uma céu. coisa muito legal. Né? Caraca, o Iago foi atrás de um caso que foi visto um estrongiloide no sangue periférico. Meu. E aí, na UTI, ela teve uma piora clínica, foi entubada e foram feitos outros exames complementares. A endoscopia, né, nesse contexto de vômito que ela teve, mostrou uma ulceração difusa no duodeno e úlceras e placas esofágicas. Posteriormente, no anátomo patológico, também foi visto estrongiloides, principalmente na biópsia duodenal. Na broncoscopia, também, na análise do lavado broncoalveolar, também foi visto estrongiloides. Meu amigo, ela tava tomada. Cara, em todo lugar realmente ela tinha estrongiloides. E aí na hemocultura... Isso é com certeza é pré-Covid, né? Porque pós-Covid aqui no Brasil, todo mundo já tomou ivermectina além da conta, a gente vai erradicar estrongiloidíase no Brasil. tá todo mundo vermifugado, né? É. E outro dado interessante é que na hemocultura que foi pedida no protocolo sepsis, cresceu uma Klebsiella. Que é uma coisa que marca, né? Estrongiloidíase disseminada pode fazer hemocultura positiva por BGN, né? E aí, paciente com usuário de corticoide tem que ter esse gancho aí, esse gatilho para pensar em estrongiloidíase disseminada. Isso mesmo, Pedro. E foi interessante notar nesse caso que essa paciente era uma paciente com uma asma, entre aspas, refratária à terapia, né? Inclusive, ela piorava quando era introduzido o corticoide. Essa é uma característica marcante que dentro desse grupo de causas de asma com eosinofilia diferencia a estrongiloidíase disseminada, que é a única que quando você dá o corticoide, a paciente piora do quadro clínico dela. Isso, Iago, porque as outras duas causas de asma com eosinófilo acima de 1500, que é a BPA e um diagnóstico diferencial, a JEPA, são tratadas com corticoide, né? Para melhorar com corticoide. A nossa paciente estava em uso de corticoide e piorou, né? Exatamente, Pedrão. Então é importante pensar em estrongiloidíase nesse contexto, né? Então é uma clínica de asma que pode inclusive dar sibilos, né? E que você dá o corticoide ela não melhora, inclusive ela piora. Chama atenção também a idade, né, desse diagnóstico de asma, porque a gente já sabe que não é comum, pode acontecer, claro. E então é uma forma de você usar como sintoma guia também, né? Uma manifestação fora da faixa etária, ou fora do comum, e faz todo sentido, né? Com o caso, né? Um paciente que mora em uma área endêmica, que já estava sendo refratária, né? Piorava do sintoma com corticoide, que a gente sabe que é a medicação aí top 10 no tratamento. E aí essa paciente foi tratada, né, com antibióticos para Klebsiella, recebeu ivermectina, né, 200 microgramas por quilo, com repetição em 2 semanas.
e melhorou. Foi de alta para casa e no segmento ambulatorial não apresentou mais sintomas pulmonares, né? Então essa asma que ela estava tendo, né, essas queixas pulmonares eram relacionadas à estrongiloidíase, não a estrongiloidíase pulmonar crônica, que cada vez que ela recebia corticoide, ela piorava. Respeite este caso, viu, Iago? A ideia é que o paciente com asma pode ter estrongiloidíase e a estrongiloidíase pode se passar por asma também, né? Muito bom, Pedro, é isso mesmo. Top. E acho que com isso a gente encerra esse caso excelente, viu, Iago? Parabéns, esse achado seu aí. Realmente, aqui a gente conseguiu pensar em tudo, fui longe, pensei que ia ser uma jepa e no final ele me mostra uma estrongiloidíase. E é isso aí, é da vida. E agora, se aproximando do fim do episódio, tá na hora do desafio e dos salves, né? Pedrão, e aí, qual é que foi o desafio do episódio anterior? Episódio anterior, o João fez uma pergunta que foi o seguinte: o que melhora, o que é tratado com etanol? Qual intoxicação que é tratada com etanol? Rapaz. E aqui a resposta é metanol, tá? O etileno glicol também pode ser tratado, mas o mais marcado é metanol. Só que assim, é super difícil utilizar, não é uma coisa comum. Então é mais uma curiosidade, porque na prática é utilizado principalmente diálise e o fomepizole, né? Fomepizol, beleza? Respeito. Primeiro a responder o desafio da semana foi o Breno, que é da UFRN lá em Natal. Boa, Breno. Então, parabéns aí, Breno. Obrigada pela interação. Show! E aí, Pedro, qual vai ser o desafio dessa semana? Iago, é o seguinte, chega um paciente para você com uma massa na cervical, tá? E aí, enquanto você está investigando a massa na cervical, você descobre que ela tem uma eosinofilia e uma glomerulonefrite. E aí, qual que é o diagnóstico desse caso? Eita, essa daí eu gostei, viu? Bora! Boa, então vamos pro salve agora, né? É isso aí. E hoje, pessoal, meu salve vai para Paola Uiati Brock. Ela fez residência de clínica médica com a gente aqui na Paulista. E a gente atualmente é vizinho, né? Paola hoje é residente de endócrino, né? De vez em quando a gente se encontra no elevador. Então, um grande abraço, Paola. Quero só ver se a Paola vai ouvir o episódio de eosinofilia, hein? Aí eu quero ver. O meu salve vai para Marina Lorentes. Ela é da UFJF. E o meu salve é simplesmente porque no último post, que foi o post de cipro na infecção urinária, ela soltou a seguinte frase: os brabo da clínica. Pronto, essa frase me convenceu a dar um salve. Top. Ganhou. E o seu, Jô? O meu salve vai pro grupo 9, que também é conhecido como Panela, lá do HC, da Clínica Médica da USP, porque eles já conheceram o digníssimo proprietário deste podcast, Pedro. Não, que isso. Eles já rodaram com o Pedro na época da residência e eles me disseram que o Pedro só falou pra eles depois que ele era do TDC. É porque eu sou mais tímido, né? Eu tenho medo de ficar falando muito e parecer que eu quero biscoito, sabe? Nossa, TDC... Então, assim, eu acabo deixando para um segundo momento, não falo como cartão de visitas, né? Mas acho que o erro é meu, Então, eu vou mandar um abraço pros meninos, pro Douglas, Joaquim, Bruna, Marcos, Letícia e Maria. Top, abraço pro povo. Faustão, né? Aqui do nosso... Claro. Exato. Não, foi top. E é isso, pessoal. Acho que a gente queria lembrar de todo mundo seguir a gente no Instagram, no Twitter, no YouTube. Tem conteúdo o tempo inteiro em todas as nossas redes sociais. Acho que vale a pena frisar de quem tá nos ouvindo pelo Apple Podcast, soltar um comentáriozinho ali sobre o que você acha do TDC, se você gosta, o que não gosta, classificar a gente lá porque é uma repercussão que vale a pena pra gente. É isso aí, Pedro. Então ajuda a gente lá, seja com comentário, seja com avaliação, pra gente chegar em mais pessoas, beleza? Boa! Oba. Falou. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Ainda tem uma recomendação, que é uma diretriz norte-americana, do BMJ, né? Não é norte-americano, é British. Britânico. Exato. E existe uma recomendação do BMJ. Ai, Jesus. Nossa, eu não teria me ligado. Se você falando, eu não teria me